Gostaria de agradecer o convite, primeiro, para falar aqui. Essa é uma oportunidade ótima, primeiro, para falar português, né? Que faz muito tempo que eu não dou uma apresentação em português. Então, eu já vou pedindo desculpa se tiver algum termo em inglês mais técnico, que eu não vou saber traduzir, eu digo, e depois vocês podem olhar, tá? O título da palestra aqui é um texto mais técnico, mas não vai ter nenhuma equação. Acho que essa vai ser uma das primeiras apresentações minhas que não tem uma equação. Então, vocês vão conseguir acompanhar bem, tá? Então, eu vou começar falando um pouco da minha história, sabe? Da minha trajetória pessoal. Essa minha trajetória shape o que eu faço hoje, né? Formou um pouco o que eu faço hoje. Então, eu me graduei em engenharia civil, então sou engenheiro civil por formação. Depois eu resolvi fazer um mestrado em engenharia de transportes. A engenharia civil é bem ampla e eu resolvi me concentrar em transportes. E quando eu estava fazendo esse mestrado, eu resolvi gostar mais de logística. Eu gostava de transporte, mas queria aplicar um pouco isso em logística. E a partir daí eu pensei bem, e embora tenha alma de engenheiro e goste de fazer aplicação, eu não quero aprender um pouco mais de teoria. E a partir daí eu fiz um mestrado em ciência da computação, e esse mestrado foi bem teórico, foi em teoria dos grafos. E, a partir daí, eu fui fazer em matemática aplicada. Então, à medida da minha trajetória, eu mudei várias vezes de área, saí da engenharia, computação, e hoje eu sou estatístico, né? Então, mudou um pouco, né? Fiz doutorado em matemática e hoje eu sou estatístico. Hoje sou professor de matemática e estatístico. Nosso departamento é o departamento conjunto na Boston University. E qual foi o impacto dessa minha trajetória? Bem, ainda hoje eu colaboro com o pessoal no Brasil, eu ainda gosto muito de engenharia, e eu colaboro com engenharia de transportes, eu faço estimação de matrizes, origem e destino, e modelagem estatística, eu gosto mesmo de modelagem. Mas a minha área principal de pesquisa é em estatística, e como vocês podem ver pela minha trajetória, a estatística que eu faço é bem aplicada e computacional. Tá? Quando o pessoal pergunta o que eu faço, eu sou estatístico, mas eu também eu tiro leite de pedra, na verdade. Vocês vão ver porque o que eu faço aqui, que é isso que eu faço. Tá? Então, qual é a big picture da pesquisa que eu faço? Bem, eu faço estatística bayesiana, e se vocês não entendem muito bem o que isso quer dizer que eu coloco probabilidades em parâmetros, em estimativas, né? Como o Marcelo estava falando no painel, tudo é estatística, a gente tem uma probabilidade de alguma coisa acontecer, pode-se ter uma estimativa pontual, vai chover no dia tal em Varginha, mas existe uma probabilidade disso acontecer, né? Assim, você não pode dizer vai chover, você vai dizer vai chover com probabilidade de 70%, 40%. E devido aos problemas que eu gosto de estudar serem complexos, né, muitos dados e o espaço de variáveis muito alto, eu dependo muito de métodos computacionais para se fazer essa inferência, chegar a uma solução e a probabilidade daquela solução. Em particular, eu me foco em inferência discreta, quer dizer, eu não me preocupo com problemas em que o que eu quero inferir é uma coisa contínua. 3.2, 4.5, sempre é uma variável discreta. Ou é 0 ou 1, ou 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou falar de 3 aplicações principais, e essas são as 3 aplicações que eu vou usar para motivar um pouco a palestra. Eu vou me concentrar mais nelas, porque eu não vou precisar falar de equações para vocês, e também serve de motivação prática. Como eu falei, minha alma é de engenheiro, eu gosto sempre de aplicar o que eu faço, tá? Então, as 3 aplicações vão ser classificação, ou seja, é um problema discreto, porque dado um conjunto de objetos, eu quero dizer, esse aqui pertence a qual grupo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante. E no caso aqui eu vou falar de uma aplicação de classificação, problema de geografia, cobertura de solo. Vou falar de seleção de variáveis, que é uma aplicação à genômica, e vou falar também de agrupamento estruturado, que é uma aplicação às ciências sociais. Tá? Vou falar em detalhes daqui a pouco. Os principais desafios que eu encontro quando eu tento resolver esses problemas com os meus colaboradores é que, via de regra, esses problemas são altamente subdeterminados. Você pode pensar assim, eu estou querendo resolver um problema, e é por isso que eu faço a brincadeira do tirar de pedra, né? Eu tenho um problema em que tem um conjunto de dados, eu observo, sei lá, 1000 observações, mas eu quero fazer inferência num espaço que tem 1 milhão de variáveis, né? Então, você tem que enxugar, tirar e tentar entender aqueles dados o máximo possível. Qual é a estrutura que tem aqui, como que eu posso alavancar qualquer outro conhecimento nesse problema para poder dizer alguma coisa com probabilidade maior. É Big Data e tem muitas variáveis, ou seja, Big Data apesar de eu ter muitos conjuntos de dados, o conjunto de variáveis é muito maior e eu tenho que saber explorar isso muito bem computacionalmente, senão não tem nem como brincar o jogo, não tem nem como começar a brincar, se eu não souber fazer isso. E, via de regra, como eu falei, eu quero fazer uma inferência, eu quero dar uma solução para o meu colaborador diz, olha, como é que eu faço isso aqui? Está aqui os dados, me dê a solução, né? Como é que eu respondo isso aqui? Eu dou para ele uma solução e eu tenho que dar uma probabilidade. Mas, via de regra, a história é bem mais complexa e se eu pegar todo o espaço de todas as soluções possíveis,
vão existir muitas soluções que têm probabilidade alta. Então, eu não posso só dar uma solução para ele. Eu tenho que dizer para ele, olha, a figura é a seguinte, existe essa solução com essa probabilidade, essa outra solução com essa outra probabilidade, e assim vai. Eu procuro resumir aquilo, né, de alguma forma e dar uma mensagem mais clara. Mas meu trabalho como estatístico via de regra, é atribuir probabilidades às soluções. E, como eu falei, todos esses métodos são complexos e requerem, via de regra, métodos numéricos. Então, boa parte da pesquisa que eu faço não é só a parte estatística de chegar com uma solução e uma probabilidade, mas como obter aquela solução e aquela probabilidade, como calcular aquilo. Tá? Eu não vou falar muito disso não, porque é bem mais técnico. Mas esses são os principais desafios. Então, deixa eu começar com as 3 aplicações que eu falei. Tá? Elas são bem mais interessantes. Então, a primeira aplicação que eu vou falar é a aplicação de cobertura de solo. Então, os dados que a gente tem são de 2 satélites da NASA, o Terra e Aqua, que dentro de cada um desses satélites ele tem um aparelho que chama MODIS. Eu não sei o que... O pessoal da geografia adora acrônimo. Eu não sei o que MODIS quer dizer, mas é um espectroradiômetro que mede e tira imagens de reflectância da superfície da Terra e mede essa imagem em 36 bandas espectrais. Como vocês viram na palestra anterior, a gente vê só a luz visível, mas existem várias outras frequências de luz, né? Infravermelho, ultravioleta e assim vai. Então, esse aparelho dentro dos 2 satélites mede aquilo, tirando imagens da superfície da Terra a cada 1 ou 2 dias. Então, são 2 satélites circulando a Terra. E aqui eu tenho um pequeno pedaço de uma imagem para vocês terem uma ideia, né? Aqui são os lagos, aqui a gente não está aqui nessa imagem, a gente está mais aqui para baixo, está um pouquinho. Montreal está por aqui, assim e tal, Detroit, Chicago e por aí vai. Então, esses são os dados crus, do jeito que a gente observa. Eu peguei só 3 faixas, 3 bandas espectrais, né, o verde, o vermelho e o azul, e montei essa imagem para vocês terem uma ideia. E o que a gente quer fazer é, pegando esses dados dentro de cada um pixel dessa imagem, a gente quer classificar cada um desses pixels, que correspondem mais ou menos a 1 km² na superfície da Terra. Eu quero dizer o que tem naquele pixel ali. É água, é gelo, é um deserto, é floresta, é urbano e assim vai. Eu quero classificar cada um desses pixels. Esses dados são muito grandes. Na verdade, a superfície da Terra está classificada em 317 tiles e cada um desses tiles tem mais ou menos 5,8 milhões de pixels. Então, vocês tiram que são muitos dados. Tá? Como é que a gente faz isso aí? Bem, é muito complexo, eu já falei, eu não vou falar do modelo, mas o principal desafio que a gente tem aqui as principais dificuldades aqui nesse problema é que é a alta dimensão, a gente quer classificar para cada um desses pixels qual é a classe que ele pertence, qual é a cobertura de solo. E existe um problema de dados faltantes, ou seja, quando o satélite tira a imagem, via de regra tem uma nuvem passando, tem o diabo da nuvem no meio, né? Então você não dá para ver o que tem lá embaixo. Então é dados faltantes, eu tenho que fazer inferência em relação a isso. Tem neve também, então é muito mais difícil classificar no final do ano, quando é inverno aqui no hemisfério norte. E eu quero principalmente incorporar relações espaço-temporais. Se eu sei que um pixel é floresta, o pixel que está vizinho a ele muito provavelmente vai ser floresta também, né? Então eu quero usar esse tipo de relação ao longo do espaço e também do tempo, né? As classificações não mudam muito. Então esse é um problema clássico que eu resolvo com alguns colaboradores no departamento de geografia lá na Boston University. Mas vocês têm uma ideia, dá para ter uma ideia da dificuldade aqui, né? Então, tem muitos dados, existe uma estrutura forte aqui nos dados, que é a estrutura espaço-temporal, e também existe o problema de dados faltantes, e eu tenho que levar tudo isso em consideração quando eu quero fazer minha classificação. Outro problema também interessante, é um problema de genômica, de medicina computacional, é o que a gente chama de Genome-Wide Association Studies, que são estudos associados em escala genômica. Então, a ideia aqui é bem simples, é bem interessante. Então, cada pessoa... a gente mede para cada pessoa, cada paciente dentro dos grupos de estudo, um conjunto de variáveis que são marcadores genéticos. Então, cada pessoa tem, digamos, 1,5 milhão desses marcadores genéticos. Então, são posições específicas no DNA de cada pessoa em que você tem, digamos, ou um A ou um C, certo? Ou um nucleotídeo ou outro. E isso aí dá para você fazer um fingerprint, um DNA fingerprint de cada uma das pessoas. Então, se eu pegar o fingerprint do meu DNA, vai ser completamente diferente do DNA fingerprint de qualquer um aqui nessa sala. Garantidamente. Com 1 milhão desses, você consegue distinguir qualquer pessoa. Então, eu observo um conjunto de pessoas que são normais, que é o grupo controle, e um outro grupo de pessoas que tem alguma condição, que, via de regra, é uma doença. Elas podem ter doença de Crohn, elas podem ter diabetes, colesterol alto e assim vai. E aí o objetivo é tirar desse conjunto de variáveis aí quais são os marcadores que são associados à condição, à doença.
Então, a promessa desses estudos é que quando você fosse para o médico, você ia ter esse sequenciamento, aí o médico ia olhar e dizer, olha, baseado no seu marcador número 1034, você tem uma chance de ter câncer de próstata 40% maior agora. Então, essa era a ideia, né? Então, é um problema muito difícil. Aqui é procurar agulha num palheiro imenso, porque, via de regra, esses estudos têm em torno de 5 mil, estudos grandes têm em torno de 10 mil pessoas, mas eu tenho 1 milhão de variáveis para procurar essa agulha no palheiro, né? Então, a ideia é essa, né? Então, aqui eu tenho algumas figuras de um estudo semelhante, do Wellcome Trust Consortium, na Inglaterra, em que eu tenho, aqui tem os marcadores, e aí, eventualmente, imagina esses pontos pretos aqui, são o nível de significância para dizer, aquele marcador é associado ou não à condição. E, eventualmente, você acha uma janelinha no meio do seu genoma, no meio de um cromossomo, que diz, olha, existe uma probabilidade alta de algum marcador aqui nessa janela, por exemplo, nesse caso aqui, estar associado àquela condição específica. Esse é o estudo que a gente procura fazer. As dificuldades aqui a subdeterminação é excessiva, no caso, eu tenho milhares de observações, mas milhões de variáveis. Existe uma correlação forte nos genótipos, marcadores que estão próximos uns dos outros têm valores muito parecidos, então tem que levar isso em consideração. E o espaço de soluções, porque essas correlações são altas, é muito complexo. Ou seja, existem várias formas de eu chegar e dizer, olha, o marcador XYZ é associado, mas se eu disser que o marcador YZ e T é associado também, os dois explicam de forma semelhante o conjunto de dados que foram observados. Então, é difícil distinguir associações. A outra aplicação, que essa é bem interessante, de ciências sociais, que é a que a gente chama de detecção de comunidades. A gente observa uma rede de interações entre indivíduos, pensa o Facebook. E você tem um conjunto de pessoas e você observa uma aresta entre duas pessoas se elas são amigas ou se elas interagem de alguma forma. E aí o objetivo aqui é dizer, olha, dada essa rede de observações, eu sei quem é amigo de quem, eu sei quem interagiu com quem, eu quero distinguir comunidades. Aqui, no caso, eu estou distinguindo duas comunidades, a verde e a vermelha. E que na verde eu tenho um conjunto de arestas, existem interações entre as pessoas da comunidade, mas o número de interações entre pessoas de comunidades diferentes é mais raro. Tá? Essa é a ideia que você usa para detectar as comunidades. Então, o objetivo aqui é elucidar esses grupos coesos, que a gente chama de comunidades, em termos de relacionamentos. Essa é uma aplicação bem interessante, que tem aplicação não só em ciências sociais, né, como redes de amigos, interações sociais, mas também em biologia, biologia de sistemas, em computação e etc. Tá? Então, as dificuldades aqui é que essa é uma dificuldade bem estatística, que a gente chama de label aliasing, não identificabilidade de configurações, ou seja, tanto faz eu dizer que o verde é 1 e o vermelho é 2, como o verde é 2 e o vermelho é 1. Então, fica complicado para a gente fazer essa estimativa e como o espaço é complexo. Então, dadas essas aplicações aqui, qual é as soluções que a gente visualiza para isso? Então, o meu trabalho teórico, a minha motivação teórica para isso é o desenvolvimento de estimadores. Eu quero chegar e dizer, me dê um estimador das comunidades, me dê um estimador de um mapa com as classificações para aplicação de cobertura de solo. E assim vai. Então, eu vejo o estimador, uma solução, eu chego para o meu colaborador e digo, olha, está aqui a solução. Eu vejo aquela solução que eu dou para ele como um bom representante do espaço de todas as soluções possíveis e dados todas as probabilidades que você pode atribuir a cada uma dessas configurações. Esse é o meu papel. E eu procuro definir um representante que seja um bom representante. Tá? Então, na minha pesquisa, eu trabalho com alguma coisa com um estimador que eu chamo de estimador centroidal. Eu não vou dar detalhes, não se preocupe, eu não vou falar de nenhum detalhe. Se a gente tiver restrição por grafos, que eu tenho mais técnico, eu tenho um estimador centroidal gráfico. E o objetivo é a caracterização do espaço. Né? Se eu pegar esse espaço complexo com várias soluções, eu quero particionar esse espaço em pedaços que fazem sentido, que têm alta probabilidade, e caracterizar cada um desses espaços usando um estimador condicional. Tá? Essa é a ideia. Então, eu tenho essa imagem aqui que sumariza mais ou menos, resume, né, o que eu estou querendo dizer. Nesse espaço aqui eu tenho várias soluções, algumas têm alguma probabilidade, algumas têm outras. Eu diria, olha, eu daria para o meu colaborador o ponto vermelho aqui como uma solução. Se ele me perguntasse uma solução, é essa. Mas, na verdade, você deveria olhar para duas soluções, porque essa azul também é muito provável e ela está perto de várias outras soluções que são também muito prováveis. Então, para resumir todo esse espaço de configurações, eu daria duas soluções e diria, essas duas soluções são muito prováveis. Então, vai com elas. Né? Quais são as ferramentas que eu uso? Computacionalmente, eu uso uma técnica chamada expectação-maximização. Fica até esquisito falar isso em português, né? É um termo tão clássico em inglês, vocês conhecem isso, né? Expectation Maximization. Simulação multicárlo via cadeia de Markov, algoritmos em grafos, né? E métodos aproximativos variacionais. Quando o problema é muito complicado, eu tenho que usar todos os truques que eu tenho na minha manga para poder resolver. Tá? Finalmente, eu só queria falar um pouco dizendo que
a gente tem um foco em desenvolvimento de software usando código aberto. Eu acho que isso é o que deve ser feito, né, para a gente mover a ciência adiante, né, fazer com que o código seja aberto e disponível para que outros pesquisadores possam não só usar, mas também entender. E as principais ferramentas que eu uso o R, né, que é um software muito comum em estatística, em RStudio, e eu também uso o Lua. Queria fazer uma propaganda aqui de Lua. Lua é uma linguagem portátil, muito boa, rápida, extremamente poderosa e, melhor de tudo, brasileira. Tá? Eu uso não só porque ela é brasileira, mas porque é uma linguagem excelente. Tá? Então, eu queria só finalizar agradecendo o UNSF pelo meu financiamento, os meus alunos que trabalham comigo e os colaboradores. Tá, pessoal? Obrigado.